Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, dia 1º de julho de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de um santo do Antigo Testamento. Ele é Santo Arão, sumo pontífice da antiga lei de Moisés. Vamos conhecer um pouco sobre a sua história e entender a grande importância de saber quem foi Santo Arão. Conforme o primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 1 a 3, Arão era bisneto de Levi e o segundo dos filhos de Anrã e Jocabede. A primogênita chamava-se Maria, ou Mariã, e o mais novo era Moisés. Pelo livro do Êxodo, sabemos que Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, no livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 7. Então, os 3 filhos eram a mais velha, Maria, ou Mariã. O do meio, Arão. O mais novo, Moisés. Ao receber no Monte Horebe a ordem do Onipotente de voltar ao Egito, a fim de retirar de lá o povo eleito, Moisés alegou a sua própria tartamudez, uma espécie de gagueira, que lhe dificultaria falar ao faraó. O livro do Êxodo, no capítulo 4, versículos 10 a 17, relata o seguinte: depois que Moisés disse a Deus: Senhor, eu sou gago, não posso falar com o faraó. O Senhor irou-se contra Moisés e disse: eu sei que Arão, teu irmão levita, é eloquente. Eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no seu coração. Fala-lhe e põe as minhas palavras na sua boca, e eu serei na tua boca e na dele. Ele falará por ti ao povo, e será a tua boca, e tu dirigi-lo-ás no que diz respeito a Deus. Toma também esta vara, com a qual operarás prodígios ou milagres. Os 2 irmãos voltaram ao Egito, e para vencer a teimosia do faraó e convencê-lo a permitir que os judeus saíssem daquela terra, operaram a série de milagres conhecidos como as 10 pragas do Egito. É muito conhecida a passagem do Mar Vermelho e tudo o que se lhe seguiu. Vem depois a atitude pouco edificante de Arão no episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés recebia de Deus as tábuas da lei no Monte Sinai, o povo de dura cerviz, ou de cabeça dura, vendo que ele demorava a descer, pediu a Arão que lhes fizesse um Deus, minúsculo, entre aspas, que marche à nossa frente. Êxodo 32, 1. Injuriando assim todos os benefícios e a aliança estabelecidos com eles pelo único Deus verdadeiro. O irmão de Moisés não só cedeu àquele blasfemo pedido, fundindo um bezerro de ouro, um ídolo dos egípcios, que o adoravam com o nome de Apis, mas chegou até mesmo a oferecer-lhe sacrifícios. Ao ver aquilo, Moisés, muito irado, atirou das suas mãos as tábuas da lei e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 32, 19. Em seguida, queimou e triturou o ídolo, reduziu-o a pó, misturou-o com água e obrigou todos os judeus a beberem. Juntou depois os filhos de Levi, os quais, sob a sua direção, mataram cerca de 3.000 dos prevaricadores
enquanto outro grande número foi consumido pelas chamas que saíam do altar, quando o incensavam. Costume até hoje presente na Igreja Católica. Incensar. Outros em número maior ainda foram atingidos pelo fogo do céu, que teria exterminado a todos, se Arão não se interpusesse entre os mortos e os vivos, com o turíbulo na mão, como um sumo pontífice, para aplacar a cólera de Deus. Por ordem de Deus, foram colocados no tabernáculo 12 ramos, pelas 12 tribos de Israel, para que fossem escolhidos aqueles que deveriam ficar ao serviço do altar. No dia seguinte, o ramo da tribo de Levi, isto é, de Arão, estava coberto de flores. Ele foi então proclamado sumo pontífice, uma segunda vez, dignidade que exerceu durante toda a sua vida e que se tornou hereditária na sua família. Então, na família de Arão, irmão de Moisés, o sumo pontificado foi hereditário por toda a vida. Apesar de seu pecado, Deus não quis alterar a escolha que fizera dele para o sumo pontificado. Chegado o momento, exaltou também a Arão, semelhante a ele, da tribo de Levi. Estabeleceu com ele um pacto eterno, deu-lhe o sacerdócio do seu povo e encheu de felicidade e de glória. Moisés consagrou-lhes as mãos e ungiu com o óleo santo. A imposição das mãos e a unção com óleo. Práticas até hoje estabelecidas dentro da Igreja Católica. Foi-lhe, pois, concedido por aliança eterna a ele, a Arão, e a sua descendência, todos os que vieram depois dele, enquanto durar o céu, servir ao Senhor e exercer o sacerdócio, e abençoar o povo em seu nome, conforme o livro do Eclesiástico, capítulo 45, versículos 7, 8, 18 e 19. Quando se aproximava ao fim da sua carreira, Deus disse a Moisés que o conduzisse à montanha de Hor, a Arão, e o despojasse das insígnias do sacerdócio, para com elas revestir seu filho Eleazar, que deveria suceder-lhe no cargo. Arão não teria a felicidade de entrar na terra prometida, porque duvidara do poder de Deus, quando o mandara bater com o cajado no rochedo de Cádiz para obter água. Ele duvidou e bateu 2 vezes, em vez de uma, sendo por isso punido, tal como seu irmão Moisés. Arão entregou então a sua alma a Deus, sendo sepultado no próprio monte Hor, e chorado pela multidão dos judeus durante 30 dias, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, no livro de Números, capítulo 20, versículos 29 e 30. Arão teve 4 filhos, do seu casamento com Elizabeth, irmã de Naazon. Elizabeth é o mesmo nome, ao contrário de Isabel. Os 2 primeiros filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram sem deixar posteridade, num episódio trágico narrado no Antigo Testamento. Mas os descendentes dos 2 últimos, Eleazar e Itamar, tornaram-se muito numerosos. Então, os 2 filhos mais novos foram aqueles de quem Deus se agradou. O mais famoso dos seus descendentes, de Eleazar e de Arão, foi São João Batista, o precursor do Messias, como narra tão belamente e tão sucintamente o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote de nome
Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Santo Arão, rogai por nós. De acordo com o martirológio romano, no dia 1º de julho, além de Santo Arão, da tribo de Levi, de quem surgiu Santa Isabel, nós temos ainda a memória de São Martinho, bispo, no século III, na França, São Domiciano Abade, também na Gália, século V, São Teodorico, na Gália, ano 533, Santo Epárquio, na Gália, ano 581, São Golveno, século VI, na Gália. Em Le Mans, na Gália, São Carilefo Abade, século VI. Na Inglaterra, os beatos George Beasley e Montfort Scott, ano 1591. Também em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Maxfield, ano 1616. Na mesma Londres, Inglaterra, o beato Olivério Plunkett, bispo, ano 1681. Na França, os beatos João Batista Duvernet e Pedro Arédio Labroux de Laborderie, ambos na França, ano 1794. Na Itália, o beato Antônio Rosmini, ano 1855. Em Malta, o beato Inácio Falzon, ano 1865. Na China, São Zhang Huailu, mártir, ano 1900. No México, São Justino Orona Madrigal e Santo Atilano Cruz Alvarado, ano 1928. Na Alemanha, o beato João Nepomuceno Schurzan, presbítero e mártir, ano 1942. Santo Arão e demais beatos e santos do dia 1º de julho, rogai por nós.